Como ficou o time do Vasco após mais uma janela de transferências? Como ficou o time do Vasco com os reforços que chegaram e como o técnico Fernando Diniz deve montar esse time do Vasco para o restante da temporada de 2025, de acordo com os jogadores que nós temos no elenco e também de acordo com os jogadores que estão chegando agora. Será que vão ser titulares? Será que vão ser opção no banco de reservas? Como o Diniz vai utilizá-los? Vem comigo que eu vou te mostrar como ficou esse Vasco para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, claro, também contando já com a lesão do Jair. Vem comigo. Basicamente foi assim que ficou todo o elenco do Vasco, com todas as opções que o técnico Fernando Diniz tem à disposição, com os jogadores que foram contratados e com os jogadores que o Vasco já tinha no seu elenco. É claro que eu vou também destacar os jogadores que estão lesionados e tudo mais do elenco do Vasco. Beleza? O Vasco ficou com o Léo Jardim no gol, como essa opção de goleiro titular. E cara, o Léo Jardim é o nosso camisa 1, é o nosso goleiro realmente que joga todos os jogos. Tem o Daniel Fusato também como opção no banco de reservas. Na lateral direita, o Vasco continua com duas opções, o Paulo Henrique e o Puma Rodrigues. O Paulo Henrique é o nosso jogador titular, o Puma tem crescido de produção ainda bem nesses últimos jogos, tem participado com assistência, tem participado com gols. O ideal para o Vasco é ter esses dois jogadores jogando no seu melhor, porque aí o Vasco cresce bastante. A zaga, que era um grande problema para o Vasco, agora temos o Carlos Cuesta, que chegou para ser uma das soluções, chega para ser o grande substituto do João Vitor, que foi negociado para o CSKA da Rússia. Carlos Cuesta, jogador com passagem por seleção colombiana, jogador que ainda tem uma boa idade, 26 anos de idade, né? É um jogador que chega com esse status de titular ao time do Vasco. Agora, para ser esse zagueiro pelo lado esquerdo, o Vasco contratou o Robert Renan, que é uma opção que provavelmente será o jogador titular, e também tem o Lucas Freitas, que vinha atuando. São dois zagueiros canhotos que podem jogar por esse lado esquerdo, e em tese o Vasco fica com essas opções para a zaga: Robert Renan, Lucas Freitas, o Carlos Cuesta, e também tem o Lucas Oliveira, né, que é um jogador que entrou nesse último jogo contra o Sport. E o Vasco ainda busca a contratação de pelo menos mais um zagueiro. A ideia é que seja um zagueiro com um custo mais baixo do que o Carlos Cuesta, que seja para a composição de elenco. Na lateral esquerda, o Vasco ficou com o Lucas Piton como seu lateral esquerdo titular, e aí tem as opções no banco de reservas do Leandrinho e do Vitor Luiz, que são os dois jogadores assim que entram de forma mais emergencial no time do Vasco. Para falar sobre as opções do Vasco para volante, o Vasco tem o Tietê, tem o Matheus Cocão e tem o Paulinho, quem sai para jogar como segundo volante. E aí, o Vasco perdeu o Jair lesionado, que era um jogador que vinha ganhando essa minutagem como titular no time, que era o titular desde que o Vasco retornou da Copa do Mundo de Clubes, que mais entregou. O Tietê está lesionado, mas já deve estar à disposição para a partida diante do Botafogo e deve assumir essa vaga de titular. Com Carlos Cuesta indo para a zaga, o Hugo Moura volta a ser opção no meio de campo. A gente tem como opção para ser mais primeiros volantes, né? O Hugo Moura, o Barros, o próprio Thiago Mendes, o Matheus Cocão também pode fazer essa função. O ideal é que o Thiago Mendes comece a jogar o que ele foi contratado para jogar e que o Paulinho volte a jogar o que ele já jogou com a camisa do Vasco anteriormente. Vai ajudar demais o nosso time. E aí, também, claro, o Vasco ganha bastante com a volta do Hugo Moura, nosso cão de guarda, para esse setor de meio de campo. O Barros teve um ótimo crescimento. O Matheus Cocão, né, o Matheus Carvalho, é um jogador que, para cumprir ali a sua função, entrar e não comprometer, eu acho ok. E o Tietê é o jogador que vai ter esse papel de ser a vida no meio de campo do Vasco, de trazer essa bola do campo de defesa para o campo de ataque, tentar fazer o que o Jair vinha fazendo nesses últimos jogos. Esse é o setor de meio de campo do Vasco. Essas são as opções do técnico Fernando Diniz. Lembrando, o Sforza foi emprestado para o Juventude. E aí a gente tem aqui como opções para essa meia esquerda do Vasco, o Nuno Moreira, que é o titular, e o David, que é o jogador que vem entrando, saindo do banco de reservas nesses últimos jogos. Então o Vasco tem essas duas opções para essa meia esquerda. Para a ponta direita, o Vasco tem o Ryan, que é o titular, e contratou o Andrés Gomes. O Andrés Gomes é um colombiano, muito bom jogador, pode jogar tanto na direita quanto na esquerda, mas ele prefere jogar pela direita. Então o Vasco ganha mais uma opção. Vocês estão vendo que agora o Vasco, teoricamente, para a maioria das posições, tem duas opções interessantes, principalmente quando a gente vai falar do meio para frente. O Lloyd não está sendo mais relacionado, então por isso que eu nem coloquei ele aqui como uma grande opção para o Vasco, mas também tem no elenco, também está no elenco. A gente sempre torce para que um jogador que é um ativo do clube tente se recuperar e que consiga se recuperar.
Mas aí de novidade tem o Andrés Gomes, o David retornou de lesão. Em tese para essa ponta direita, o Vasco também tem o Adson, que tá lesionado e que vai demorar um longo período para voltar. Então coloca aí mais Jair, mais Adson nesse elenco do Vasco. Se esses caras estivessem à disposição, o elenco do Vasco estaria mais forte ainda. O Adson é um jogador que tem status para ser titular, inclusive. Antes da primeira lesão, né, o Adson vinha muito bem, vencendo o principal jogador do time do Vasco na temporada passada, carregando o time nas costas. Mas, infelizmente, essa sequência de lesões vem prejudicando bastante a carreira do Adson. E aí, para ser a opção do meia criativo do Vasco, tem o Felipe Coutinho, que é o titular. Tem o Garré, que pode jogar nessa posição. O Matheus França, que foi contratado, também pode fazer essa função. E para ser o centroavante do Vasco, em tese, você tem o Verratti e o Matheus França também pode fazer essa função de um falso 9, se assim ele for solicitado pelo técnico Fernando Diniz. Então essas são as opções que tem no elenco do Vasco atualmente. Acho que eu não me esqueci de ninguém. Tem o GB também, que pode fazer essa função de centroavante, só para contextualizar aqui para vocês. De resto, tem alguns jogadores que sobem da base para compor o grupo e tudo mais, mas dos principais jogadores são esses. E um time base titular do Vasco, a gente imagina com Léo Jardim, Paulo Henrique, o Cuesta e o Robert Renan formando a zaga titular. Lucas Piton jogando na lateral esquerda, no meio de campo Tietê e Hugo Moura ou Barros ou Thiago Mendes. Ryan na ponta direita ou Andrés Gomes, Nuno Moreira, Felipe Coutinho e Verratti ou Matheus França. Então esse é o time do Vasco. O importante é, nessa janela de transferências, o Vasco atacou o sistema defensivo, tomara que os zagueiros deem certo, mas o Vasco também ganhou profundidade de elenco com Matheus França, com Andrés Gomes, com Thiago Mendes, com esses jogadores. O que o vascaíno mais tem que se lamentar é o Jair, que acaba saindo lesionado, né, cara? Que tava jogando muito bem, mas a gente deseja aqui uma ótima recuperação e que ele volte logo aos gramados do Jair, que teve mais uma lesão séria de LCA. Mas é isso, gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pega esse vídeo e compartilha nos grupos de Vasco do WhatsApp, porque você vai estar ajudando demais o nosso canal a continuar crescendo. E você também vai ajudar o seu amigo vascaíno a conhecer o nosso canal. Beleza? Ficou nessa, próxima frente com nós e fui.